Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Nessa aula eu quero mostrar para vocês aqui como criar aqueles tutoriais que geralmente aparecem nas aplicações mobile quando você faz a primeira instalação do aplicativo. Você pode colocar isso também no seu app, é bastante importante para que o usuário possa ter o primeiro contato com o seu app, saber aí as funções básicas da aplicação. Então você pode colocar algum tutorial aí inicial para que ele abra sempre a primeira vez que a aplicação, que o aplicativo está sendo aberto naquele celular. Essa dica é bem interessante, bem legal. Eu aconselho, eu recomendo você fazer isso em todos os seus aplicativos para dar um primeiro contato para o seu usuário com o seu app, beleza? Então vamos lá ver como é que a gente vai fazer isso. Eu criei uma aplicação bem simples para que a gente possa simular esse tutorial. Você já está vendo aqui uma janelinha com bem-vindo e etc, né? E essa janelinha é já o meu tutorial em 4 passos para que o usuário possa saber como fazer o uso aí inicial desse app, ok? Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso. Existem, evidentemente, várias formas de você fazer esse tipo de tutorial, animado ou não, por vídeo ou não, enfim, você pode colocar um formulário inicial só com o tutorial, enfim, tem várias formas de você fazer isso, ok? Eu escolhi fazer uma maneira bem simples, bem tranquila aqui para evitar muita complexidade no meu app. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu tenho aqui duas tab controls. Essa é eu estou simulando aqui a janela inicial do meu app, tá? Então aqui o meu formulário principal. Aqui eu tenho uma tab control principal, que eu tenho todas as janelas do meu app. Então eu vou pegar esse cara aqui, ó, o TBC ajuda, vou deixar ele invisível, ó. Então este é o meu app, tá vendo? Ó? Então essa é a janela inicial do meu app. Dentro da mesma janela inicial, o que eu fiz? Eu criei uma outra tab control, que é a minha tab control ajuda, que é essa daqui. E essa tab control ajuda, vou colocar ela novamente aqui visível. Eu coloquei aqui 4 abas. Eu marquei a propriedade tab position, deixa eu só achar ela aqui, ó. Propriedade tab position, eu coloquei a opção dots, tá? Pontinhos, então vai aparecer os pontinhos ali na parte inferior do nosso tab control, indicando que eu tenho aqui vários passos. O usuário já está acostumado com isso, o usuário de Android, de iOS, já está acostumado com esses tutoriais e toda vez que ele vê ali os pontinhos na parte inferior, ele já sabe que existem outras janelas ali, tá? Então é importante você colocar a opção dots. Eu vou colocar a opção Platform Default aqui só para você poder visualizar. Ó. Olha só, eu tenho 4 abas, dica 1, dica 2, dica 3 e dica 4, tá vendo? Então, ó, deixa eu colocar novamente aqui só a opção Dots, né, para você poder visualizar. Ó. Então, o que eu fiz? Na primeira eu coloquei uma mensagem, tá? Um ícone. O design aqui não esquentem a cabeça, fica muito a critério de cada aluno, né, de cada seguidor. Então, basicamente, eu coloquei um retângulo no fundo com a cor que vai ser a cor padrão do meu app. Eu coloquei um layout, uma imagem aqui e coloquei o texto inicial. Olá, seja bem-vindo ao Turbo Vendas. Vamos iniciar o seu aprendizado em nosso aplicativo. São apenas alguns passos. Vamos começar? E aí a gente tem aqui uma parte, eu coloquei uma barrinha inferior, que é os meus botõezinhos para ir e voltar nessas janelinhas. Isso aqui eu criei um layout, coloquei um layout à direita, um TPF, tá, com a setinha para a direita. Você poderia não colocar e usar gestos, enfim, tem outras formas aí. E coloquei um speed button, que vai para a próxima janela. Vou mostrar um pouquinho do código também, mas basicamente ele vai para a próxima janela, que é a próxima aba desse meu TBC ajuda, certo? Na dica 2, eu tenho o botão de voltar e tenho o botão para avançar. Para facilitar o meu trabalho, o que eu fiz aqui? Eu vou até diminuir um pouquinho esse cara. O que eu fiz? Eu criei esse primeiro layout, tá? Selecionei esse layout aqui já com os botões prontos, vim aqui em componente, Create Component Template, dei um nome para esse componente, ok? Eu criei um template de componentes. Eu dei um nome para ele, salvei na minha paleta paleta Templates, tá? E aí, a partir de agora, eu tenho um formato padrão. Então, se eu for aqui na minha paleta Templates do Delphi, eu tenho aqui, ó, Templates
botões Next Prior, tá vendo? Se eu vier aqui em algum lugar da minha janela, deixa eu pegar aqui uma janela nova, só para não interferir, né? Se eu vier aqui, clicar nesse cara e clicar aqui, ó, eu já tenho os botões prontos ali, tá vendo? Então, para facilitar meu trabalho, eu criei um template de componente, certo? Beleza, copiei e colei esse template para cada uma das janelinhas, certo? Aqui em todas elas, a única coisa é que na última janela eu fiz aqui a modificação do TPF, coloquei um botãozinho ali de Finish, tá? De Done, para indicar que é a última janela do meu tutorial. E na primeira janela eu coloquei a opção sem o voltar, porque eu não vou voltar para lugar nenhum, já estou na janela inicial, certo? E aí para cada um desses botões eu coloquei um Speed Button aqui em cima, né? Eu tenho se você notar aqui, ó, botão para a direita, eu tenho um Speed Button Next Dica 2. Se eu vier aqui, eu tenho também um Speed Button aqui, que é o Next Dica 3. Eu tenho aqui o Back Dica 1. Então ele vai para frente e para trás, tá? Na codificação, eu vou mostrar para vocês aqui que eu criei dois eventos, tá? Que são os eventos Next Ajuda e Prior Ajuda. Eu utilizei aqui, usei a assinatura padrão de eventos onClick, então sender do tipo TObject. Eu coloquei ele acima aqui do private, tá? Por quê? Colocando, se eu clicar aqui no meu botãozinho do Dica 2, se eu for lá no evento onClick, ele vai aparecer para mim aqui na lista de eventos. Então, para cada botão que precisa voltar uma aba, eu coloquei o Prior Ajuda. Para os botões que precisam ser avançados, né, avançar para a próxima janela, eu coloquei o Next Ajuda. E esses métodos nada mais são do que o meu tab Ctrl Ajuda.next ou tab Ctrl Ajuda.previews, que ele vai para frente ou para trás do meu tab Ctrl. Beleza? Então, bem tranquilo e bem simples, certo? No último botão, aqui no meu Speed Button, eu coloquei aqui, até tirei a animação, mas enfim, basicamente eu coloquei o meu tab Ctrl de ajuda, ele vai ficar falso, e o meu tab Ctrl de principal, né, o tab Ctrl da aplicação mesmo, vai ficar verdadeiro, ou seja, ele desaparece com esse meu tab Ctrl, ele vai fazer esse efeito aqui, né? Vou deixar esse cara aqui invisível, ele vai para a minha aplicação, beleza? Então bem tranquilo, bem simples. No evento onCreate, eu fiz aqui a preparação, né? Então eu deixo a minha tab Ctrl principal como visível false e a minha tab Ctrl de ajuda eu coloco aqui como visível true. Coloquei até uma animação aqui mudando a opacidade para que eu possa ter um efeito, ok? Então basicamente é isso. Se eu executar isso no Windows, olha só como é que vai ficar isso. Vamos lá. Eu mexi um pouquinho aqui nas alterações, fiz algumas alterações, ó. Tá aqui. Deixa eu minimizar tudo, né? E abrir só o meu aplicativo, ó, tá aqui. Então, primeira vez que eu vou abrir o meu app no mobile, ele vai aparecer essa janela, bem-vindo. Vou clicar aqui, ele vai para a próxima, ó. Insira o endereço do servidor recebido no cadastro, seu usuário e sua senha. Em seguida, clique em conectar. E aí eu fiz um print da minha janela, então tá bem básico o design aqui, você pode aumentar aí a criatividade, né? Ter mais criatividade, fazer outras coisas diferentes, mas aqui eu quis só colocar um print de tela e mostrando, ó, você tem que colocar o endereço do servidor, o usuário e a senha e conectar. Cliquei em novo, em próximo, ele mostra aqui, ó, o aplicativo irá listar todos os clientes cadastrados na plataforma. Caso seja a sua primeira vez, essa lista estará vazia. Eu posso voltar mais um e tá aqui, né? Então, bem simples, bem fácil do usuário entender. Se eu clicar aqui, ó, ele vai mostrar mais um helpzinho dizendo, para acessar outra janela do aplicativo, arraste o dedo sobre a tela com um movimento da borda esquerda para a direita até que o menu apareça, como a figura acima. Então, assim, bem simples, né? É legal a gente usar aí uma linguagem bem simples, bem fácil do usuário entender, para que ele possa fazer o primeiro uso do app sem precisar ligar no suporte técnico, saber como é que mexe, enfim. Então isso é importante também para você diminuir aí o suporte técnico na sua empresa, né? Para você que fornece o app. Cliquei aqui, ele vai para a janela principal do app, beleza? Agora, para fechar aqui o nosso macete de hoje, eu quero mostrar para vocês como a gente vai fazer para que ele mostre somente uma vez, né? Ele não pode mostrar toda vez que o aplicativo abrir. Então, o que a gente vai fazer aqui é algo extremamente simples, tá? O que eu vou fazer?
Eu vou pegar aqui o meu TBC Ajuda, vou deixar ele aqui visível para poder mexer, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou adicionar aqui, eu vou usar arquivo ini, tá? Você pode usar outras formas, pode gravar isso no banco, enfim. Eu quero gravar em algum lugar, persistir em algum lugar, que eu possa indicar depois que eu já passei pelo tutorial. Eu vou usar aqui arquivo ini. Você pode usar o banco de dados SQLite, enfim. Então eu vou usar aqui, ó, vou chamar o ini files, ok? E vou fazer o seguinte, ó, eu vou lá no botãozinho aqui de finish e vou fazer o seguinte, ó. Aliás, eu vou começar aqui pela tela inicial, né? Vou lá no meu onCreate, vou no onCreate aqui e vou fazer o seguinte, vou criar uma variável inifile, linifile, tá, de local, do tipo t inifile, ok? Então, bem tranquilo aqui de fazer isso. Aqui eu vou dizer o seguinte, ó, vou dar um try finally aqui, é importante fazer isso, porque o meu linifile eu vou precisar fazer um dispose of nele aqui, certo? Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou instanciar essa variável, dois pontos igual, tinifile.create, e aqui eu vou colocar o diretório da minha aplicação, tá? Então, aqui eu vou colocar system, deixa eu colocar lá em cima, né? Ctrl Shift 1 aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. A gente vai precisar do system.io utils, tá? Para a gente poder utilizar ali o TPF, tá? Então eu vou dizer o seguinte, vou colocar uma diretiva de compilação aqui, ó. Se for Windows, ms Windows, e se for mobile, tá? Vou colocar end if, e aqui vou colocar um else. Se for Windows, vou colocar aqui o lpef, para ficar mais fácil. E vou dizer o seguinte, ó, meu lpef vai ser igual a quem? Se for Windows, vai ser c /, deixa eu colocar no diretório aqui da aplicação, ó. Eu estou gravando ele aqui nesta aplicação aqui, nesse diretório, né? Então, Win32, debug, eu vou gravar o meu arquivo ini aqui, tá? Então, vou colocar ele aqui, vou chamar ele de, acho que eu fiz errado aqui, Ctrl C, Ctrl V, /config.ini, beleza? Legal. Se for no mobile, então o meu lpf vai ser o diretório, né? tpf.combine de tpf.getDocumentsPath, vírgula, e aqui eu vou colocar config.ini, certo? Acho que tem um parênteses a mais. Aqui, beleza. Então, ele vai pegar aqui o diretório de documentos do aplicativo mobile. E aqui eu vou dizer para ele que eu quero chamar aqui o lpf. Então, ele vai instanciar e a partir desse momento eu posso ler qualquer informação de dentro de um arquivo config. Então, o nosso arquivo config, como é que vai funcionar aqui? Ó? Vou dar um novo, vou criar aqui o arquivo de config, vou chamar aqui a minha seção config e a minha chave será, sei lá, primeira vez igual a assim, vamos colocar aqui, por exemplo, tá? Vamos colocar em booleano, né? 01. Vou colocar até vazio aqui, vou salvar esse arquivo config, vou colocar ele lá no diretório, né? Aqui no temp, vou colocar aqui no tutorial, debug, e vou colocar ele aqui como config.ini. Então esse aqui vai ser o nosso formato, tá? Provavelmente ele vai salvar ali com extensão, vamos ver se eu acho aqui a extensão ini. Não tá aqui, vou colocar sem extensão para ver se ele vai gravar ali certinho. Vamos lá. Vamos ver se ele vai gravar certinho pra gente. F5, beleza, gravou aqui, ó. Ó lá, edit. Ele vai abrir o arquivo no bloco de notas, tá? Então, basicamente esse arquivo aqui, certo?
Muito bom. Então, o que eu vou fazer no Delphi? Eu vou verificar se essa variável aí, se ela está verdadeira ou falsa. Se ela estiver verdadeira, significa que é a minha primeira vez que eu estou abrindo esse aplicativo. Então, eu tenho que mostrar o tutorial. Caso contrário, eu não vou exibir mais esse tutorial, certo? Bom, o que a gente precisa fazer aqui? Ler a informação de dentro do arquivo config. Então, eu vou criar uma variável nova, L primeira vez, do tipo boolean, e vou ler a informação lá do arquivo in dentro dessa variável. Então, ó, L primeira vez, dois pontos igual, L inifile, ponto, read bool, que é de booleano, qual que é a nossa seção, a chave, que é o nome da mesma variável ali, sem o L, né? Vírgula, e o nome da variável aqui como default, que é o último parâmetro aqui, tá? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Eu já tenho nessa linha aqui, quando ele passar por essa linha, eu já sei se é verdadeiro ou falso aquela chave. Ou seja, se é a primeira vez que eu estou abrindo ou se não é a primeira vez. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Basta eu pegar aqui, eu vou até marcar esse cara como comentário, porque a gente vai deixar como default o tab control principal como visível, o tab control ajuda a gente vai deixar invisível, e toda vez que a gente deixar ele visível, true, ele vai acabar sobrepondo o nosso tab control principal. Então a gente não precisa nem se preocupar com isso. Aqui eu vou colocar simplesmente isso daqui, ó. Se a variável for verdadeira, significa que eu estou abrindo a primeira vez, então eu marco aqui que eu quero mostrar o ajuda, certo? Então aqui é a primeira parte. Muito bom. Eu vou copiar esse trecho de código de novo, porque lá no botãozinho de salvar, que é o último de todos aqui, a gente vai precisar alterar. Então toda vez que eu passar por aqui, que eu clicar nesse botão, eu vou gravar que eu já passei por aqui alguma vez, então eu não preciso mais exibir a janela, certo? Então aqui basta eu fazer o seguinte, eu posso tirar o L a primeira vez, a codificação inicial é igual, a única diferença é que eu vou mudar aqui de read para write, e aqui eu vou marcar como falso, né? Então não é mais primeira vez, tá? Eu passei pelo tutorial, botei aí, cliquei no botãozinho de gravar e acabou. A próxima vez que eu abrir a aplicação, ele não vai mostrar mais o tutorial para mim, certo? Aí eu tenho que só tomar a devida precaução aqui, né, de marcar esse nosso tab control aqui como visível false como default e o nosso outro aqui como visível true, certo? Então vamos testar aqui a aplicação, ó. Aqui o arquivo config, eu vou marcar aqui como primeira vez igual a 1, que é verdadeiro, certo? Vou salvar, vou abrir o aplicativo a primeira vez, então ele vai mostrar para mim aqui como a minha janelinha de bem-vindo, certo? Enquanto eu não clicar no botão aqui, ele não vai gravar. Então, se eu fechar e abrir de novo, ele tem que marcar, abrir o bem-vindo novamente. Então, vou passar todas as etapas, vou gravar, abrir a aplicação principal, né, o formulário principal. Se eu for agora no arquivo, ele tem que estar zero. Está zero, tá vendo? Então, é falso. Se eu executar agora aqui, ele vai mostrar direto a janela de login. Então, bem simples, bem fácil de a gente trabalhar, certo? Quando você for executar isso no mobile, não precisa nem se preocupar com Project Deployment, nada disso, porque ele já vai criar automaticamente. Mas se você preferir, você pode dar um Project Deployment aqui, ó, e fazer o seguinte, né? Para Android, vou colocar aqui 32 bits, vou adicionar o arquivo config, que está, no meu caso aqui, em d2.temp, na opção aqui de, cadê? A inicial, 1.32, debug, eu posso adicionar esse cara aqui. Ele vai adicionar em algum lugar, que eu preciso procurar ele aqui. Cadê? Config, vamos dar um filtro aqui nele, né? Ó. Vou colocar aqui como assets barra interno, beleza. Só por precaução, né? Vou salvar e eu vou marcar aqui como verdadeiro, né? Eu quero que lá no Android ele mostre esse tutorial para mim aí.
Lembrando mais uma vez que aqui eu estou usando o config, você poderia gravar essa informação numa tabela de configurações no seu SQLite, enfim, aí fica a seu critério. E vamos fazer um teste rapidinho aqui no Android, só para a gente poder visualizar? Olha lá, eu já abri aqui no meu celular, então eu já espelhei aqui o celular para poder você visualizar. Então eu posso ir para a próxima janela. Você pode notar aí também que eu poderia até ter aumentado um pouco mais a parte superior e ter colocado aí um print de tela maior, né, devido ao tamanho do meu celular. Então você pode adaptar isso via programação também, se a janela for maior, se for menor, identificar qual o tamanho da tela do seu celular para você poder colocar o print mais adequado aí, tá? Então, ó, executei, voltei, né? Então tá aqui ainda no meu tutorial. Se eu fechar a aplicação, ó, e abrir novamente, então vou procurar aqui por projeto, cadê aqui? Projeto, deixa eu ver qual que é o nome que eu coloquei, projeto default, né? Projeto default, aqui, ó. Se eu abrir novamente, o que vai acontecer? Ele vai mostrar de novo, porque eu não saí do tutorial, né? Então eu vou executar aqui, ó, a última janela, sair para a aplicação, vou fechar de novo aqui, vou abrir o meu projeto default. Olha lá, ele foi direto para a janela de login, porque eu já gravei ali como sendo a primeira vez, né? Já passei pelo tutorial, já aprendi o aplicativo, enfim, bem tranquilo de se fazer isso, né? Então fica aí a dica para você adicionar tutoriais iniciais no seu aplicativo e começar já um primeiro engajamento com o seu usuário no seu app, no seu aplicativo mobile. Beleza? E se você quiser ter acesso ao código-fonte deste exemplo e de outros exemplos mobile, entre e inscreva-se no nosso Clube Mobile. R$1 no primeiro mês, R$19,90 nos meses seguintes. Você vai ter acesso aí ao código-fonte revisado, aulas mais detalhadas, tira dúvida com o nosso suporte técnico, um maior acervo de exemplos mobile do país. Então, chega mais, olha aqui na nossa descrição desse vídeo, você vai encontrar aí o link para o nosso Clube Mobile. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima!